Olá, gente! Um tema do sexto ano muito importante são os números decimais. A primeira coisa sobre números decimais é exatamente a leitura desse número. Então, por exemplo, você tem 0,1. Como é que você lê esse número? Bom, o segredo é verificar o número de casas após a vírgula. Por exemplo, nesse caso, você tem um algarismo após a vírgula. E aí você chama isso de décimo. Se você tiver dois algarismos após a vírgula, você chama de centésimo. E se forem três algarismos após a vírgula, tu usa a palavra milésimo. Então, por exemplo, o 0,1 eu leio o quê? Um décimo. Um décimo. Certo? No caso aqui do 0,13, eu leio 13 centésimos. Então, aqui você tem 13 centésimos. É bem simples, né, pessoal? É bem simples. Na letra C, aí nós temos um detalhe, né? Porque agora você tem 2 inteiros e 42 centésimos. Então, aqui você tem, vou puxar para cá, gente, ó. Então, 2 inteiros e 42 centésimos. Então, essa leitura, gente, vai ser super importante depois para a gente, tá? No caso da letra D, como é que eu leria isso? 3 inteiros e 245 milésimos. Então, notem que para fazer a leitura é só verificar quantos algarismos você tem após a vírgula. Repetindo, um algarismo você chama de décimo, 2 algarismos, centésimos, 3 algarismos, milésimos. Então, aqui você tem 3 inteiros e 245 milésimos. A outra coisa importante sobre números decimais é a transformação de um decimal para uma fração. Também é muito simples. Observa, 0,5 ou 5 décimos. Como é que eu transformo isso em fração? Tu já sabes, né? Fração é uma divisão, né? Bom, tu vai perceber o seguinte, quando o decimal for exato, nós temos decimais que não são exatos. Por exemplo, uma dízima periódica, que nós vamos ver depois. No caso desses exemplos aqui, eu tenho todos decimais exatos. Como é que eu descubro isso, professor? O decimal exato tem um número finito de algarismos após a vírgula, né? No caso aqui você tem um algarismo após a vírgula, aqui você tem 2, aqui você tem 3, aqui você tem 3. Mas tem números decimais que têm infinitos algarismos após a vírgula. Então, quando o decimal for exato, tu vai perceber que o denominador da fração vai ser uma potência de 10. Ou vai ser 10, ou é 100, ou é 1000, ou é 10.000. Vai depender do número de algarismos após a vírgula. Aqui você tem o quê? Um algarismo após a vírgula. O denominador da fração vai ser 10. E quem será o numerador? É esse número sem a vírgula. Leia esse número sem a vírgula. 5. Pronto. Então, o 0,5 virou para a gente 5 décimos. Então, agora, gente, como é que nós faríamos para transformar o 0,75? 2 algarismos após a vírgula, denominador 100. E o numerador é exatamente esse número lido sem a vírgula, 75. 75 centésimos. Perfeito? Querem tentar fazer o resto? Vamos lá. Muito bem. Então, aqui fica o quê? O denominador, como tem 3 algarismos após a vírgula, é 1000. E agora repete o número sem a vírgula. 125. Como é que eu leio isso? 125 milésimos. Bom, agora aqui você tem 3,2. Isso? Então, como é que eu faço? Bom, vamos fazer diferente agora, né? Leia o número
sem a vírgula, 32, e aqui embaixo, como tem um algarismo após a vírgula, sobre 10. Como é que eu leio? 32 décimos. Perfeito, gente? 7,12. 7,12. Você então lê o número sem a vírgula, 712, e aqui uma potência de 10, né? No caso 100, já que são dois algarismos após a vírgula. Tenho certeza que vocês estão acertando aí do outro lado. 12,73. Leio o número sem a vírgula, 1273, e o denominador vai ser 100. Perfeito, gente? Tá aí. Bom, claro que essas frações, elas podem sofrer simplificações. Nós vamos ver daqui a pouco. Bom, a próxima etapa, transformação de uma fração para decimal, ou seja, agora é o contrário, né? Bom, então eu tenho aqui 3 décimos. Como é que eu faço isso para transformar em um número decimal? Processo inverso, né, gente? Como o denominador é 10, então você vai ter uma casa após a vírgula. 0,3. Processo inverso, né? Aqui é a mesma coisa. Você tem o denominador 10, então esse número aqui vai ter um algarismo após a vírgula. 4,8. Né? 23 centésimos. Opa, agora o denominador é 100, duas casas após a vírgula. 0,23. 128 centésimos. Novamente, sobre 100, duas casas após a vírgula. 1,28. Porque, na verdade, o 128, se eu fosse escrever o 128 na forma decimal, seria 128,0. Concorda comigo? É a mesma coisa. Como é sobre 100, a vírgula vai correr duas casas para a esquerda. Uma, duas. Por isso que fica 1,28. Entenderam a ideia? Muito bem. Na letra C, 256 milésimos. Bom, como o denominador é 1000, a vírgula vai correr 3 casas para a esquerda, né? Então ficaria 0,256. Letra G, 2 terços. Opa, 2 terços. Agora nós não temos mais o denominador como uma potência de 10. Bom, nesse caso aqui, você deve fazer a divisão na chave. Lembrando, né? Em nenhum momento aqui eu precisei fazer a divisão na chave, mas poderia ter feito, né? Por exemplo, 3 dividido para 10, né? Como é que ficaria então o nosso 3 dividido para 10 na chave? 3 dividido para 10. Dividendo, divisor. Dividendo é menor que o divisor. Começa com 0, vírgula e acrescenta um 0. 30 dividido para 10, 3. 0,3. Mas nós não precisamos fazer essa divisão na chave quando o denominador for uma potência de 10. Né? Agora, aqui seria interessante, então, você fazer essa divisão na chave. Eu quero 2 dividido para 3. Dividendo menor que o divisor. 0, e acrescento um 0. 6 vezes 3, 18. Resta 2. Baixa um 0. Novamente um 6. Vezes 3, 18. E tu vai perceber que isso vai repetir de maneira infinita. Então, aqui você tem o quê? 0,66666 de maneira infinita. Isso aqui tu vai chamar de dízima periódica. É uma divisão infinita. Perfeito, gente? Muito bem. O desafio. O desafio é muito interessante. É assim. Eu te dou uma figura dividida em 5 pedaços. Eu quero que você pinte 0,4 de cada figura. É estranho, né? Vou pintar 0,4 dessa figura. Como é que eu faço para descobrir quantas partes, então, eu terei que pintar? Bom, a primeira coisa, gente, quando você tem um número decimal, você pode transformar esse número em fração, né? Como nós já fizemos
no exemplo anterior. Então, eu vou pegar esse 0,4 e vou transformar em fração. Nós já sabemos, né? É um decimal exato, então aqui fica 4 sobre 10. Tranquilo? Agora notem uma coisa. A figura que eu te dei tem 5 pedaços iguais. Então seria interessante você ter o denominador 5, porque o denominador te diz quantas partes tem no inteiro. Então nesse caso aqui, como o denominador é 10 e o número de partes é 5, seria interessante você dividir em cima e embaixo pelo mesmo número para que o 10 vire 5. Claro que você vai dividir isso aqui por 2, em cima e embaixo. Aí você vai ter uma fração chamada fração equivalente. 4 dividido para 2 é 2 e 10 dividido para 2 é 5. Agora veja, você tem um inteiro com 5 pedaços e você quer 2. Então você vai pintar 2 pedaços. Entenderam a ideia, pessoal? Perfeito? Então, quando alguém pedir para você pintar 0,4 de alguma coisa, transforme esse 0,4 em uma fração. Vou fazer a mesma coisa aqui na letra B, né? Tá? Eu quero pintar 0,4 dessa figura. Qual é o segredo? Transforme o 0,4 em fração. Pronto, transformei. Agora verifique quantas partes tem no inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! Exatamente o meu denominador. Então eu tenho que pintar o quê? 4 partes de 10. Então aqui eu vou pintar 4 partes de 10. 1, 2, 3, 4. Pintei 0,4 na figura. Entenderam, gente? Número 2. Pinte 0,125 da figura abaixo. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Você vai pegar esse número decimal e vai transformar em fração. Vamos lá. 0,125. Nós já sabemos. Você tem aqui o número 125 e como é um decimal exato, com 3 algarismos após a vírgula sobre 1000. Mas note que a minha figura não tem 1000 partes. Se ela tivesse 1000 partes, eu pintaria 125. Ela só tem quantas partes? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é interessante que esse denominador seja 8. Então, você vai poder simplificar essa fração. E, professor, como é que se simplifica? Você divide o numerador e o denominador pelo mesmo número, certo? Bom, como que termina em 5 e termina em 0, eu posso dividir em cima e embaixo por 5. Divide por 5, divide por 5. 125 dividido para 5 dá 25. E 1000 dividido para 5 dá 200. Estas duas frações são equivalentes, são iguais. Mas eu ainda quero que o denominador seja 8. Então eu vou dividir novamente por 5. Dividindo por 5, em cima e embaixo, você tem 25 dividido para 5 é 5, né? E 200 para 5 é 40. E agora faça a última divisão. Claro que tem gente que já vai dividir direto, né? Se eu dividir novamente por 5 aqui, ó, embaixo e em cima, eu tenho 5 dividido para 5 é 1. E 40 dividido para 5 é 8. Gente, essa fração que eu cheguei aqui, a gente chama na matemática de fração irredutível. Ou seja, não dá mais para simplificar. Então, notem, a minha pizza tem 8 fatias e eu quero uma fatia de 8. Então, eu vou pintar apenas uma fatia. Essa seria, então, a ideia, né, dessa primeira aulinha sobre números decimais. Um forte abraço.